Então vamos lá, minhas crianças. Pode pegar aí o grupo 4, tá? Que nós vamos utilizá-lo agora. Aliás, né? Vocês sabem que ontem vocês já fizeram, né, a provinha lá de português, que vocês terminaram, concluíram todo o grupo 3. Hoje, então, nós vamos começar o grupo 4. Pode abrir lá no capítulo de português e nós vamos falar sobre o mundo da poesia. Vamos fazer a leitura aqui comigo da página 8. Então vamos lá. Deixa eu pegar nosso querido marca-texto. Então vamos lá. Atividade 118, 19. O poema e o fazer poético. Vamos ler comigo? Há vários modos de expressar o que queremos ou o que sentimos. Podemos nos expressar por meio da fala, da pintura, da dança, do canto, por exemplo. Além dessas maneiras de nos expressar, há também a escrita. Por meio dela é possível registrar a história da humanidade ao longo do tempo. E não apenas isso, a escrita nos permite brincar com as palavras. E é o que se faz quando se escreve um poema. Escolhemos aquelas que gostaríamos de utilizar e as associamos a um sentido que expresse o que se quer. Além de brincar com o significado das palavras, o poema também permite brincar com os sons que há nele, para conseguir determinado efeito, entre outras possibilidades. E aí? Tá meio confuso ainda, né? Vamos seguir um pouquinho. O poeta Mário Quintana diz que os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro. Escrever poemas e trabalhar poesia é muito interessante. É uma possibilidade de viagem pelo mundo dos significados. Então, pessoal, vocês já perceberam aí que nós vamos falar aqui no grupo 4 em português sobre poemas, tá? Deve ser uma coisa nova aí que vocês estão ouvindo. Já ouviram falar, lógico, de poema, de poesia, mas é uma coisa nova aí que vocês vão começar a trabalhar. Então, é mais uma novidade aí que vocês vão estar aprendendo nesse ano, tá? E aí, para nós darmos aí continuidade nessa teoria tão interessante que é sobre os poemas, olha o que eu trouxe para vocês, ó. Uma coisa que eu adoro trazer. Quem sabe o que é? Acertou. Quem falou aí videozinho, né? Então, ó, trouxe um videoclipe. O que é um poema? Vamos ver? Vocês já sabem o que é um poema, com certeza já leram, tão belos são. Poema é um texto organizado em versos, tem título, estrofe, rima ou não. É simples assim, é simples assim, é simples assim. Será que alguém um dia fará um pra mim? Verso é cada linha do poema, estrofe é um conjunto de linhas agrupadas, o título vem sempre acima. E um poema pode ser sobre qualquer parada. É simples assim, é simples assim, é simples assim. Será que alguém um dia fará um pra mim? E num poema, os temas mais comuns: amor, heroísmo e natureza. Mas independente do tema do poema, cada um tem a sua beleza. Não vou esperar, não vou esperar, não vou esperar um
fazer pra alguém ir declamar. Uau! O que vocês acharam, gente? Eu adorei. Deixa eu só fechar aqui, porque senão vocês já sabem, né, o que acontece. Já já entra outra coisa. E eu achei um chuchuzinho. Vocês gostaram? Eu gostei muito. Então, depois desse videoclipe aí, vamos ver na página 10, ó, que nós vamos então fazer a leitura de um poema. Vamos lá. O texto a seguir é de José Paulo Paes e nos ajuda a pensar sobre sobre o que é um poema e como fazer. Então vamos lá. O título é Convite. Vamos fazer a leitura juntos, hein? Poesia é brincar com as palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que a bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia, vamos brincar de poesia? Olha só que gracinha, hein? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos para a página 11, né? E vamos lá para começar. Você sabe o que é um poema? Então vamos lá. De acordo com o que na leitura que nós fizemos, de acordo com aquele clipe, né, daquela musiquinha super gostosinha que eu trouxe, o que é um poema? Quem sabe? Quem quer falar? Vou ajudar. O poema, então, ele é uma obra literária, né? E a apresentação dessa obra literária, ela é feita através de versos e estrofes, tá? Então, quando a gente pensa, nossa, mas o que é uma obra literária? É uma coisa que a gente escreve, né? É uma escrita nossa, né, do autor, e essa escrita, ela é escrita de um formato diferente. Ela é escrita através de versos, né? E estrofes. Então, o que é o verso? O verso é como a musiquinha disse para vocês. É cada linha do poeminha, da escrita, no caso. E a estrofe é um conjunto, no caso, de todas aquelas linhas, né? Lembra que quando a gente viu lá na atividade avaliativa ontem que tinha o textinho do cordel, que falava sobre as estrofes? Então, nós tínhamos lá todos os versos, né? E aí, quando terminava a primeira estrofe, geralmente o que acontece? Se pula uma linha para começar a segunda estrofe. Então, o poema, ele vem nesse sentido, tá? E aí, vamos ver o que continua, ó. Qual é o assunto do poema apresentado? Do que o poeta está falando, pessoal? Do que o poeta está falando aqui, ó, nesse texto? Ele está falando de como, fazendo o convite, né? De como escrever ali um poema, né? Ele está te fazendo um convite para você escrever, brincar com as palavras. Então, ele está te dizendo, quando você escreve um poema ou uma poesia, você está podendo brincar com as palavras. Só que esse brincar é um brincar diferente, porque a gente, quando brinca com brinquedos, com o tempo, o brinquedo vai ficando gasto. Diferente das palavras. Quando a gente brinca com as palavras, quando a gente escreve, quando a gente treina, cada vez ela se renova, cada vez ela fica melhor. Não é assim? Há um convite no poema para fazer o quê? Então vamos lá, pessoal. Qual que é o convite desse texto aqui? O convite é para vocês poderem escrever, né? Escrever uma poesia, escrever um poema, para vocês fazerem aí, começarem a treinar essas questões da escrita.
A quem é dirigido esse convite? Para quem que é feito esse convite? Para nós, leitores, né? Como nós podemos brincar de poesia? Como que nós podemos brincar, pessoal? É a gente escrevendo. É pegar um papel, começar a escrever através de versos, né? E aí a gente vai fazendo as estrofes e vai brincando com as palavras. Você pode fazer rima ou não. Você pode falar aquilo que você está sentindo. Você pode contar uma história através, né, de uma poesia. Então, dessa forma que a gente brinca ali com a poesia. Então, vamos explorar aqui, ó. Para José Paulo Paes, 1926 a 1998. Então, aqui é o ano que ele nasceu e aqui é o ano que ele faleceu, tá? É um dos poetas brasileiros mais importantes. Escreveu livros por mais de 50 anos e alguns desses livros foram destinados às crianças. Conheçam mais sobre esse poeta. E aqui tem um site aqui na internet que pode pesquisar sobre o autor. Vamos fazer o exercício número 1. Ó. No poema Convite, o autor compara a poesia a uma ação de. Então, lá na página 10, quando nós lemos lá a poesia, né, no poema Convite, o que ele comparou à poesia? Opção A, brincar com as crianças. Opção B, rir com as palavras. Opção C, brincar com as palavras. Opção D, escrever com a escrita. Então, de acordo lá com o texto, qual que é a correta? A, B, C ou D? Marca aí. Página 12, exercício 2. O poeta compara brincar com as palavras a brinquedo com alguns brinquedos. Pinte somente aqueles que aparecem na comparação do poema. Então, vocês vão vir aqui. Quais foram os brinquedos que foram citados aqui, né, no poema? Acha esses brinquedos, encontra eles aqui também e pinte, tá? Só pode pintar aquele que foi citado lá. Página 13, vamos ver o que fala aqui na página 13. Há uma palavra pode ter vários significados. Tudo depende do contexto em que ela está inserida. Lembra disso? Nós estudamos no grupo 3. No poema, qual é o sentido da palavra gastar? Tá? De acordo com o poema aqui, ó, vamos achar. Aqui, ó. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. E aí? O que ele quis dizer com isso? Ó? Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. O que essa palavra gastar quer dizer de acordo com o poema? A. Deteriorar pelo uso. B. Empregar. C. Desperdiçar. Ou D. Poupar. Então, o que ele quis dizer? Se a gente brinca tanto com os brinquedos, o que pode acontecer com ele? Qual é a resposta correta? 4. Para o poeta, os brinquedos gastam-se de tanto brincar, mas as palavras não se gastam. Interprete e escreva como você acredita que as palavras podem ficar gastas. Então vamos lá. Lá na poesia, ele falou que a gente pode brincar com as palavras do mesmo formato que a gente brinca com os brinquedos. Só que o brinquedo, conforme a gente vai brincando, ele vai se gastando, ele vai deteriorizando, ele vai quebrando, né? As palavras já não. As palavras nunca gastam. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Por que vocês acham que as palavras nunca gastam? Como você acredita que essas palavras podem ficar gastas? E aí, como que a gente vai deixar as palavras gastas? Como? 5. Analise a resposta à questão. Escrever um poema é brincar com as palavras. Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Analise e responda a questão. Então, vamos analisar e responder. Ó, escrever um poema é brincar com as palavras. O que quer dizer isso, pessoal?
Qual que foi a intenção do autor quando ele escreveu isso? Por que escrever um poema é o mesmo que brincar com as palavras? Escreva aí. Por que você acha que escrever um poema é a mesma coisa que brincar com as palavras? Justifique, tá? Você vai escrever aquilo que você acha, aquilo que você acredita. Página 14, exercício proposto. Ative a memória. O poema Convite afirma que, quanto mais se brinca com as palavras, mais novas elas ficam. Ele compara essa afirmação com opção A, água do rio e com água do mar, água do rio e com a noite, água do mar e com um novo dia, água do rio e com um novo dia. Então, lá no poema, ele faz uma comparação. Acha lá qual é a opção correta que ele cita lá e circula aqui. 7. O autor do poema compara as palavras com dois elementos da natureza. O que ele diz que todos têm em comum? Eles se desgastam, eles se modificam, eles se renovam ou eles se acabam. Então, lá no poeminha, ele fez uma comparação, né? O que ele fala aí? Que se renova, que se gasta, o que é? Aonde que está essa parte, ó? Vamos ver. O autor do poema compara as palavras com dois elementos da natureza. Então, ele fez uma comparação com algum elemento da natureza. Pelo que fala aqui, são dois, né? Ele comparou com aqueles dois e ele falou assim, são que nem tananã, tananã. Mais nova eles ficam. Então, acha lá onde que ele fala que vai mais nova ela fica. Quais elementos da natureza ali ele comparou, né? E aqui no 7, ele compara a palavra também com dois elementos da natureza. Quem que é que ele compara? Que acontece o quê? Lá no elemento da natureza se desgasta, se modifica, se renova ou se acabam. Cuidado que a comparação é com o elemento da natureza, tá? Não é com brinquedo. Toma cuidado para não ter uma pegadinha aí. Era uma vez. 8. Leia o poema O Gato e o Rato. Gato rima com rato. Eles só rimam, não brincam. Eles brigam de fato. O gato dá um salto, abocanha o rato e fim de papo. Tá vendo só? Aqui a fotinha deles, ó. Página 15. Qual é o assunto do poema? Então, esse poeminha aqui, ó. Qual que é o assunto? Sobre o que esse poema está falando? Escreve aqui. B. Que fim o poeta dá aos animais de quem ele fala? Qual que é o fim aqui do poeminha? Que fim que ele dá para os animais? Leia de novo e entenda o poeminha. Qual que é o fim, né? Que ele dá para os animais. 9. Vamos brincar de poesia? Caso você queira, inspire-se no poema O Gato e o Rato para criar outro do mesmo estilo ou pesquise e escreva no caderno um pequeno poema. Peça ajuda para a sua família. Então, você vai pegar o seu caderninho de tarefa, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Só um minuto. Tarefa, pega lá o seu caderninho de tarefa. Aí você pode ou criar ou você pode pesquisar um poema e escreva no seu caderninho de tarefa, tá? Lembra de colocar a data de hoje, né? Hoje é dia 18 de agosto, tá? 18/8, coloca assim, ó. Aí você coloca o poema que você pesquisou ou que você mesmo escreveu, tá? Então é isso, nossa atividade de português. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, mas depois a gente retorna, que nós vamos falar mais sobre esse assunto aí do poeminha. Ai, gente, eu gostei tanto daquele videozinho que nós assistimos no começo da aula.
Vamos colocar ele aqui para que nós possamos aí finalizar nossa aula. Vamos ouvir mais uma vez? Eu achei ele tão fofinho, tão interessante. Só que aqui eu tenho que abrir de novo, né? Porque eu fechei tudo para que não atrapalhasse vocês ali na hora da nossa explicação. Mas é só a gente esperar um pouquinho, que ele gira, 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 mas ele chega. Vamos lá? Vamos assistir ele de novo? Então vamos, hein? Ai, adorei. Vamos lá. E a gente se despede com ele, tá bom? Então vamos, hein? Vamos finalizar o nosso dia de hoje. Vamos finalizar com essa musiquinha? Gira, gira. Olha lá! Sabem o que é um poema? Com certeza já leram, tão belos são. Poema é um texto organizado em versos, tem título, estrofe, rima ou não. É simples assim. Ops! É simples assim. É simples assim. Será que alguém um dia fará um pra mim? Verso é cada linha do poema, estrofe é um conjunto de linhas agrupadas. O título vem sempre acima. E um poema pode ser sobre qualquer parada. É simples assim. É simples assim. É simples assim. Será que alguém um dia fará um pra mim? E num poema, os temas mais comuns: amor, heroísmo e natureza. Mas independente do tema do poema, cada um tem a sua beleza. Não vou esperar. Não vou esperar. Não vou esperar. Um poema vou fazer pra alguém ir declamar.